Olá, irmãos, bom dia, a graça e a paz de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia os irmãos que estão em casa também, a graça e a paz de Jesus. Nós começamos aqui mais um culto, para os irmãos que estão de casa, né? Nós estamos ainda no nosso salão social, a nossa reforma, ela está terminando. E já adiantando, domingo agora nós teremos o nosso culto de reinauguração do templo. Culto às 9, 17h30 e às 19h30. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Coisa linda. Irmãos amados, vamos ficar de pé e vamos orar? Deus é bom demais. Manhã de domingo preciosa. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos orar aqui e os irmãos conosco também em casa. Ore ao Senhor. Pai querido, nós nos reunimos com muita alegria na Tua presença. Nós nos reunimos com gozo na nossa alma, na certeza da Tua presença entre nós. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. A nossa boca está cheia de júbilo, de riso, porque agradou o Senhor que estivéssemos adorando o Teu nome nessa manhã de domingo. Nós pedimos ao Teu Santo Espírito que conduza-nos para o louvor da Tua própria glória. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre os irmãos em casa e sobre todos aqueles que vierem a participar desse culto posteriormente. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 89. Salmo de número 89. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Salmo 89. Nós vamos participar também aqui no telão. Dá para você participar conosco. A leitura será feita do verso 15 ao verso 17. Salmo 89, verso 15 a 17. Salmo 89, é um salmo de Etã. Salmo 89, tem aí, vai aparecer na tela para nós? Isso, põe aí, porque quem tiver com a outra versão pode participar. A nossa versão é a versão transformadora, tá bom? Diz a palavra do Senhor então, aqui no Salmo, verso 15 a 17, diz assim: Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de Tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em Teu nome e exultam em Tua justiça. Tu és a força gloriosa deles, é do Teu agrado nos fortalecer. Aleluia. Olha que preciosidade. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar. Esse é o povo feliz, o povo que entendeu que veio para adorar, o povo que entendeu que a nossa força está no Senhor. É do agrado do Senhor nos fortalecer. Amém? Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos cantar com alegria. Enquanto nós cantamos, se você tem dízimo ou se você tem oferta missionária, é só pegar o envelope que está aí e você colocar aqui no gasofilaço, tá bom? Cantemos ao Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que
Nosso Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Nós cremos, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez.
Aleluia. Glória a Deus, que coisa preciosa, irmãos. Essa música para mim hoje foi emocionante, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai ministrar hoje. Então nós queremos, junto com o pessoal de casa, orar a Deus. E a nossa oração é lembrando que a Igreja Presbiteriana do Brasil preza muito por cultos matinais como esses, com a escola bíblica no domingo. Então, hoje, em dias normais, seria aquela oportunidade de você que está em casa, estar participando conosco aqui com a sua família, com os seus filhos, participando com toda a igreja juntos. Esse momento vai chegar, daqui a pouco nós vamos reunir com os nossos professores de escola dominical, com as salas divididas, com as temáticas distribuídas. Então nós vamos pedir a bênção de Deus para que esse momento aconteça rápido na nossa igreja e na nossa cidade. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade preciosa, pelo privilégio de cantar músicas que exaltam teu nome, o Deus verdadeiro e criador. E ao mesmo tempo nós oramos pedindo que o Senhor repreenda essa praga, essa peste, esse mal no nosso planeta, no nosso Brasil, nesta cidade, ó Deus. Pedimos isso, clamamos como igreja, oramos ao Senhor pela oportunidade de retomarmos a nossa escola bíblica dominical, de vermos, ó Pai querido, as nossas criancinhas todas aqui, de ver os nossos irmãos todos, de vermos as classes, as temáticas funcionando, o povo do Senhor aprendendo as verdades da Tua Palavra. Clamamos, ó Deus, por essa intervenção mais uma vez. Oramos a favor da nossa cidade, oramos a favor da ministração da Tua Palavra nesta hora, em nome e no amor de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Olha, eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós leremos hoje, em Êxodo 20, os versos de 1 a 3. Êxodo capítulo 20, os versos de 1 a 3. O tema da nossa exposição nessa manhã é celebrando o Deus verdadeiro. Celebrando o Deus verdadeiro. Por isso a letra me emocionou muito, porque ela fala muito do que nós queremos ministrar aqui nessa manhã. Amém, gente? Então, de qualquer forma, você pode acompanhar lá. Diz o texto: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. O texto começa dizendo que o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Capítulo 20 do Êxodo está falando sobre os 10 mandamentos. Na verdade, você não encontra esses 10, essa escrita 10 mandamentos. Na tradução antiga, você vai encontrar as 10 palavras. Você vai ter aqui, então, o decálogo, os 10 mandamentos, do verso 1 ao verso 17. Hoje pela manhã nós vamos estudar aqui, nós vamos trabalhar nesse domingo e no próximo, o tema geral, celebrando o cuidado de Deus. A PIPO comemora nesse mês 46 anos de organização. Quantos de vocês estavam aqui quando essa igreja foi organizada? Levanta a mão. Ó, viu? O privilégio nosso agora de estar aqui. 46 anos. Então,
essa semana reconhecendo, preste muita atenção porque isso é lindo demais, reconhecendo o cuidado do Senhor, certo? Mas a temática de hoje, celebrando o Deus verdadeiro. Por quê, irmãos? Porque dentro dos 10 mandamentos, nós vamos perceber que Deus quer o melhor para o indivíduo. Estudando os 10 mandamentos, nós vamos perceber que Deus quer o melhor para a família, que Deus quer o melhor para a nação toda. Então, quando os 10 mandamentos foram dados, o objetivo deles, lá na época de Moisés, foi trazer paz, foi trazer sucesso. O objetivo foi preservar as gerações futuras. Por isso, os 10 mandamentos. O objetivo era estabelecer como ter um bom relacionamento com Deus e como ter um bom relacionamento com o próximo. Por isso, o estabelecimento dos 10 mandamentos. Pastor, quais são os 10 mandamentos mesmo? Eu vou citar para vocês os 10 mandamentos, rapidamente, de forma aqui específica mesmo. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem lhes darás culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele farás toda a obra. Quinto mandamento, importantíssimo. Vou pregar nele hoje à noite. Dê a dica já. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Queridos irmãos, como bons presbiterianos que somos, e você como um bom crente, um bom servo do Senhor, estudioso da Escritura, você vai entender conosco que não obedecemos ao Senhor para que nós sejamos salvos. Por quê? Porque nós somos conscientes de que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor. Não é verdade? Os irmãos concordam comigo? Muito bem. Agora, nós obedecemos a Deus, nós batalhamos para que sejamos fiéis a Deus, a fim de nós vivermos uma intimidade com Deus, a fim de termos um relacionamento com Deus maravilhoso. Amém, gente? Então quem é salvo pela graça, é salvo porque não tem mérito. No entanto, há um desejo, um esforço para se relacionar, para amar esse Deus. E nesse sentido, é que a gente vai dar uma percebida nos 10 mandamentos, que eles nos ajudam nessas questões. Os 10 mandamentos, eles são compostos de 2 grupos. O primeiro grupo, do primeiro ao 4º mandamento. Primeiro grupo. Essa primeira divisão, do primeiro ao 4º mandamento, tem a ver com o nosso amor a Deus. Vê se você consegue gravar isso. Nosso amor a Deus, a nossa adoração ao Senhor. Claro, todo mandamento aqui vai reverberar nos relacionamentos, vai reverberar no mundo, em tudo, mas especificamente tem a ver com o nosso amor e o nosso relacionamento, adorarmos a Deus. Os primeiros 4 mandamentos. O segundo grupo são os 6 últimos mandamentos. Eles têm a ver com a nossa relação de amor
com o nosso amor para com o próximo, de uns para com os outros. Os irmãos entenderam isso? Muito bem. Então, ainda à guisa de introdução, eu preciso esclarecer que as estipulações aqui do capítulo 20, dos 10 mandamentos, eles estão relacionados aqui em ordem decrescente, do maior, digamos assim, para o menor, e eles giram em torno do relacionamento dos israelitas. Nós estamos falando dos 10 mandamentos lá em Moisés, a princípio. Então eles giram em torno do relacionamento dos israelitas com Deus e com outras pessoas. Ok? Pensa nos 10 mandamentos assim, do maior para o menor, e que está em jogo esse relacionamento dos israelitas com os povos, com as pessoas da sua época, para situar os irmãos. Estão lembrados como é que Jesus sintetizou aqui essa dupla divisão dos 4 primeiros com os 6 últimos? Em Mateus capítulo 22, Jesus faz o resumo dos mandamentos quando ele diz: primeiros 4, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os 6 últimos ele diz: ao próximo como a ti mesmo. Ele está resumindo, ele está fazendo uma sintetização. Agora entenda mais um detalhe, amados irmãos. O amor aqui a Deus, é claro, vem primeiro, certo? Tiago tem que amar a Deus, e amar de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, o que significa automaticamente que ele tem que amar o seu semelhante. Ninguém pode dizer que ama a Deus se odeia o irmão. Ninguém pode dizer que ama o Senhor, que serve o Senhor e está disposto a matar uns aos outros por aí afora, porque não é verdade. É isso que o nosso texto está dizendo. Então, muito bem, o Êxodo capítulo 20, o nosso texto que nós lemos, versículo 2 e 3, está dentro da primeira divisão, dentro do primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? Amar a Deus. Qual é o primeiro grupo? Celebrar a Deus, adorar a Deus, reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Esse é o tema da mensagem, celebrando o único Deus verdadeiro. A pergunta que eu faço para os irmãos então é: que lições nós podemos tirar desse tema, desse texto? Quais são as lições? A primeira lição, então, é que Deus nos escolheu para Ele. Deus nos escolheu para Ele. Essa é a primeira lição. Por que é que nós celebramos o Deus verdadeiro? Porque Ele nos escolheu para Ele. Olha o texto novamente, verso 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, eu que te libertei, eu que te tirei do Egito, onde você era escravo. Irmãos, o Egito, ele era uma sociedade essencialmente politeísta. Era uma sociedade onde havia muitos deuses. E de repente nós nos deparamos com esse versículo 3 aqui, que diz: não tenham outros deuses além de mim. O texto está dizendo, o texto não está dizendo que o texto não está se referindo à existência de outros deuses superiores a Yahvé. Não é que haja outros deuses no Egito que sejam maiores do que Yahvé. Não é isso. O versículo 2 aqui pressupõe que Yahvé era o Deus dos israelitas. Olha o verso 2: eu sou o Senhor, seu Deus, foi eu quem te libertei. Ou seja, escute isso, Deus está proibindo
a possibilidade. Deus está dizendo para os israelitas: vocês estão proibidos de considerarem a existência de outros deuses. Vocês estão proibidos de pensar: será que tem outro Deus? Será que eu poderia adorar outro Deus? Porque as nações de onde nós estamos saindo tem vários outros deuses. Deus está dizendo: não pensem nisso, não considerem essa possibilidade. Celebrar o Deus, o único Deus verdadeiro, significa então, queridos, entender que quem nos escolheu foi Deus e nos escolheu para Ele. Nos escolheu para Ele. O Abraão, ele conhecia esse Deus. E Deus disse para Abraão: olha, Abraão, eu vou mandar os israelitas para o Egito. Eles vão ficar lá 400 anos. E de fato, vocês conhecem a história, eles ficaram lá 430 anos como escravo. É isso que o texto está dizendo. Como escravo eles ficaram 430 anos vendo o politeísmo do Egito. Aquela quantidade de deuses, de idolatria. Por isso esse primeiro mandamento é uma chamada à adoração ao único Deus verdadeiro. É uma chamada, uma convocação, um entendimento de quem Israel deveria celebrar. Intimidade com Deus Israel deveria ter. Esse primeiro mandamento exige de nós, não apenas de Israel, mas também dos irmãos aqui, dos irmãos que estão em casa, exige de nós conhecermos a Deus, exige de nós reconhecê-lo como Deus verdadeiro e como o meu Deus pessoal. Como o meu Deus pessoal. É outra verdade importante. Deus está exigindo, com esse primeiro mandamento, que nós o adoremos. É diferente demais do que estar aqui na igreja. Deus está exigindo muito mais do que isso. Ele está exigindo adoração. Irmãos, Deus está exigindo que nós o apreciemos. Você sabe o que é apreciar? Quem é casado aqui? Casado, uma boa parte. Casado, muito bem. Você sabe aquele momento lá, quando você conheceu sua esposa, estava namorando, depois do casamento, aquela vida de relação tão linda, tão preciosa, aquela que você fica olhando os detalhes, apreciando. Ou se não, ou uma outra ilustração interessante para mim seria hoje com o meu neto. Desculpe pensar, irmãos, com o meu neto. Às vezes eu paro numa foto dele, do Timóteo, e com toda sinceridade, eu dou um zoom assim na foto, e eu olho os detalhes, eu olho, depois eu volto. De vez em quando eu estou em casa trabalhando, eu escuto a Cássia brincando e conversando, uma alegria, eu chego lá, ela está de novo conversando com ele na foto, apreciando. Esse mandamento, Deus está dizendo: eu estou chamando vocês não é para vir e sentar no banco da igreja no domingo de manhã. Eu estou chamando vocês para me apreciarem. Mas não apenas isso, eu estou chamando vocês para que vocês me honrem. Me honrem. Não adianta nome de batista, de presbiteriano, não adianta nome de denominação se você não me honra. Deus me escolheu para isso. É isso que Ele está dizendo. Foi Ele que me escolheu, por isso eu celebro. Só que Ele exige que a gente o deseje. Sabe o que é desejo? Deus está dizendo: vocês têm que me desejar, me procurar. Onde é que está Deus? Eu quero encontrar com Ele, eu quero estar perto dEle. Deus está exigindo que nós o temamos, que a gente olhe para Ele como um ser diferente dos demais, como alguém que é muito superior. Estão lembrados do cântico? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Eu preciso temê-lo, porque foi Ele quem me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor.
Então ele exige isso, ele exige que nós creiamos nele. Esse período de pandemia, esse período de medo, depressão, esse período de angústia no coração das pessoas, esse período de medo de doença, medo de morrer, crise familiar, como aumentou o divórcio, como aumentou a depressão, como aumentou o pânico. E o Senhor está dizendo: celebre-me como Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro aqui é o Criador de todas as coisas, creiam em mim. Esse Deus verdadeiro nos escolheu para que a gente o invoque, irmão. Invoque, clame por Ele, para que a gente tenha tempo de oração com Ele, tempo de conversa com Ele. Ele nos escolheu e para Ele todo louvor, que a gente tenha alegria em cantar para Ele, sabe? Crente michuruco, crente parece que está num velório quando está no louvor, né? Estou dizendo no âmbito geral, porque graças a Deus a Pipo é muito celebrativa, fervorosa, viva. Louvado seja Deus. E eu não quero que esse fogo apague, porque nós não cantamos para homens, nós não estamos preocupados com homens, nós estamos celebrando o autor da vida, da criação. Ele exige que o louvor seja dado a Ele, que o louvor nós damos para Ele. É isso que o texto está dizendo. Deus nos escolheu, resumindo, para obedecê-lo em tudo. E esse é o primeiro ponto. Então, quais ensinamentos dessa celebração ao Deus verdadeiro? Segundo e último lugar, é que nós somos chamados para vencer os falsos deuses. Para vencer os falsos deuses. Não é isso que diz o verso 3? Não tenha outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Esse mandamento aqui tem um ensino restrito. Qual é o ensino? É que a gente não pode adorar outro Deus além de Yahvé. Porque tem muitos deuses com o nome de Deus. Por isso algumas denominações chamam Deus de Yahvé, às vezes de Jeová. Não podemos adorar outros deuses. A Escritura menciona esses muitos deuses. E esses muitos deuses também exigem adoração dos seres humanos. Por exemplo, na época de Moisés e dos israelitas, Baal, Astarote, Moloque, Quemos, Dagon, Rimon e tantos outros. E eles exigiam adoração. Agora escute. Escute, esses deuses fictícios ou deuses de fato, seres sobrenaturais como demônios, não se iluda, não são apenas fictícios. Alguns são fictícios, mas Paulo diz muitas vezes, quando se curva diante de algum ídolo, estão adorando a demônios. Esses seres reivindicam ilegitimamente as prerrogativas de Yahvé. Eles querem que nós façamos algo que é exclusivo a Yahvé. Ou seja, Satanás muitas vezes exige adoração. Satanás muitas vezes vai trabalhar para que haja adoração. Estão lembrados quando o Senhor Jesus estava na tentação no deserto? Mateus capítulo 4. Satanás então chega diante do Senhor Jesus dizendo: você precisa me adorar, e se você me adorar, se você prostrado me adorar, tudo isso te darei. Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Jesus o repreendeu citando Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluia,
Glória a Deus. Nós fomos chamados para vencer os falsos deuses, assim como Israel foi chamado para vencer os falsos deuses. Deus ordena que Israel seja literalmente iconoclasta. Ou seja, Deus manda a Israel para destruir as imagens todas, é para quebrar os altares, é para quebrar os pilares, é para destruir todo vestígio de religião cananeia. Não é para sobrar absolutamente nada. Deus disse para a nação, irmãos, como Deus trata essa questão, como Deus trata isso. A separação de Israel da falsa adoração daquela época deveria ser drástica. Israel deveria ser extremamente radical. A separação, queridos, era completa. Deus não estava aceitando meio termo. Deus queria tudo. Por quê? Porque o Deus verdadeiro que nós celebramos hoje, assim como no passado, Ele é ciumento. Deus é ciumento. É isso que o segundo mandamento diz. Isaías, no capítulo 48, verso 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a minha glória a ninguém, nem repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Olha a palavra, olha que palavra. Esse é o Senhor, esse é o meu nome. Prestem atenção, Israel. Eu não dou a minha glória para ninguém. Cuidado para que você não se curve diante de alguma outra imagem. Perceba então, amados irmãos, que assim como a infidelidade do adultério trai um casamento, assim ou do mesmo modo a falsa adoração, ela transgride a aliança do crente com o Senhor. É como se fosse um adultério espiritual. Deus não aceita isso. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o século 21, na cidade de Uruaçu, no Brasil, no Ocidente? Então escute, amados irmãos, eu e você sabemos que a adoração a Baal e a Astarote é pecado. Mas também é pecado adorarmos nosso poder. É pecado adorarmos nosso dinheiro. É pecado adorarmos nossas posses. É pecado adorarmos a política. É pecado adorarmos o entretenimento. É pecado adorarmos o lazer. É pecado adorarmos a comida. É pecado adorarmos o próprio ego, o próprio eu. É pecado, é idolatria. E nós temos que vencer isso todo dia. E isso é tão subjetivo que todos nós precisamos afirmar que em algum sentido nós somos idólatras. Nós somos idólatras quando rogamos, quando trazemos a glória para nós mesmos. Quando alguma coisa atrai o nosso coração e tira o Senhor do centro dele. Por isso essa palavra é tão atual. Porque em alguma medida nós também pecamos contra Deus. É verdade que, embora ninguém de nós aqui sonha em entrar num salão, num templo e adorar um ídolo, ninguém pensa isso. Eu creio aqui nessa noite, nessa manhã, que ninguém deseja fazer isso. Por outro lado, nós colocamos muitas coisas acima de Deus nas nossas vidas, e é uma forma de adoração, é uma forma de se prostrar. Não se engane, queridos, em nome de Jesus, não se engane, não aponte o dedo naquele, aquela religião. Cuidado, sabe por quê? Porque nós podemos ser tão idólatras quanto. Há um perigo enorme aqui. Nós vivemos num tempo, gente, em que há muita adoração de falsos deuses. Esse tempo nosso aqui é de muita adoração. Embora Baal, Astarote, Moloque, Quemos, Rimon tenham desaparecido aqui da nossa região,
do nosso tempo, ainda temos Alá, ainda temos Brahma e tantos outras divindades tribais existentes que o povo adora, que o povo moderno adora. O mundo de hoje. E outra coisa, irmãos, cuidado, você tem que prestar atenção, porque às vezes o seu filho ou o seu neto começa a lidar com esse bombardeio de muitos substitutos para Deus, que estão tentando fazer com que os nossos filhos, netos, abandonem a adoração ao Senhor, sejam estimulados a gostar e a ter prazer por outros ídolos do coração que sutilmente estão roubando a celebração ao Deus verdadeiro. Então nós precisamos perguntar todos os dias, estamos adorando o Deus das Escrituras? O Deus das Escrituras é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou nós estamos adorando alguma tendência da moda, da cultura secular. Alguma tendência. O que nós adoramos? iPhone, carro, adoramos uma comida, uma roupa, uma grife, adoramos o corpo, adoramos, o que nós adoramos? Qual é a tendência que nós estamos sutilmente envolvidos nela, a ponto de gastarmos mais a nossa energia, a nossa atenção com ela, do que para com o Deus verdadeiro? Isso é atualíssimo, atualíssimo. E os nossos filhos, irmãos, estão fazendo isso debaixo do nosso nariz. Netos, parentes, talvez você mesmo, e não esteja prestando atenção. A palavra hoje nos diz que Deus está exigindo lealdade e amor exclusivos. Preste atenção, Deus exige lealdade e amor exclusivos. Escreva essa frase no seu coração. Deus exige lealdade e amor exclusivos. Exclusivos. Então, o caminho para o Pai é por meio do Filho. Nós estamos falando do único Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, tem deuses e mais deuses. O Alá está aí, embora não esteja aqui, ele esteja lá, né? É Alá, mas está por aí. Brahma, como eu já disse, está por aí. Mas o nosso Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a fé cristã, ela é essencialmente, necessariamente evangélica. A fé cristã é evangélica. Alguém poderia argumentar que seria muito mais fácil morrer por Cristo do que viver por Cristo dessa forma. Porque viver para Cristo é mais difícil, Ele é exigente, tem que ser leal. Paulo diz, Gálatas 2, verso 20, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, nesse corpo terreno, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos amados, se há um dilema, esse dilema na vida do ser humano é o dilema das prioridades. Esse é o dilema na vida do ser humano, é o dilema das prioridades. Sabe o que é prioridade na sua vida? Fala sério, gente. Você que está em casa, fala sério. As pessoas que não vieram hoje pela manhã, todas elas não vieram com medo do coronavírus? Com medo da Covid? Será que alguns não acharam assim que a cama pesou um pouquinho mais? Aqueles que não participam disso ou daquilo, o que é? Prioridade. Muitas vezes prioridade, não sempre. Precisamos tomar cuidado, sabe por quê? Porque o diabo batalha para administrar o seu tempo. O diabo batalha para administrar as suas prioridades. Por quê, irmãos?
Porque coisas boas podem tomar o lugar daquilo que é essencial. Ó a frase, olha a frase: coisas boas podem tomar o lugar daquilo que é essencial. Satanás sabe disso. Satanás não vai colocar um problemão apenas na sua vida para você abandonar o Senhor. Não. Sabe o que pode acontecer? Você pode pensar assim: olha, estar com a família é bom. Hoje eu não vou ao culto. Essa semana eu não vou ao culto. Eu quero dizer para você, estar com Deus é melhor. Estar com Deus é melhor. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, não estou não. Eu sei que lá de vez em quando acontece isso, mas irmão, tem gente que faz isso reiteradas vezes. Satanás é astuto. Cuidar das atividades é muito bom e é necessário, mas estar com Deus é melhor. Cantar no louvor, tocar no louvor é muito bom, mas estar com Deus é melhor. Pregar a palavra de Deus é maravilhoso, mas estar com Deus é melhor ainda. E nem sempre essas coisas estão associadas. Nem sempre. Preste atenção, irmãos, preste atenção. Ser líder de um GECIPO é uma bênção, só que estar com Deus é muito melhor. Satanás quer administrar nossas prioridades. Por isso nós somos chamados nessa manhã, vocês aqui, você de casa, para celebrar o Deus, o único Deus verdadeiro. Por isso nós precisamos vencer todos os dias os falsos deuses na nossa vida. Todos os dias. Então escute, não falte o culto por causa da TV. Não falte o culto por causa da TV. Eu tenho dito, irmãos, que a transmissão que nós estamos fazendo aqui, seja no Instagram da igreja ou no YouTube, essa transmissão não é pensando em você que fica em casa quando poderia estar na igreja. Não pensamos em você. A transmissão que nós fazemos é para aquelas pessoas que por motivo de força maior não puderam estar aqui na igreja. É para elas. Quem ficou em casa dormindo, descansando, dizendo assim: não vou hoje não, vou descansar, vou ficar mais tranquilo, de qualquer forma vai transmitir mesmo. Não foi para você que nós pensamos. Então cuidado, não falte o culto por causa da TV. Irmãos, tem gente que adora o Deus trabalho. Sabia disso, né? Tem gente que adora o Deus trabalho, depois diz que está cansado e não consegue adorar a Deus, celebrar no culto. Ele adora o Deus trabalho e nem percebe que quando ele vem na igreja, ele vem se arrastando. E quando ele chega aqui, o pastor diz: vamos ficar de pé. Ele vai dizer: não aguento, estou cansado, mas que culto que está demorando, que não passa. Não é verdade? De vez em quando, viver isso de vez em quando, tudo bem, porque nós sabemos que às vezes o cansaço não é só porque trabalhamos muito. Às vezes nós não estamos bem de saúde, tomamos um remedinho, está com sono, mas em via de regra tem gente que adora o Deus trabalho. E aí ele tem que lidar com essa situação. Tem gente que adora o Deus lazer. Sabia disso ou não? Deus lazer. Aí vai dar 6 horas da tarde, 6:30 para arrumar para ir. Cadê o cidadão? Foi pescar não sei aonde, foi jogar bola não sei aonde, foi pedalar não sei aonde, foi fazer não sei o que lá. Estava bom demais, empolguei, passou de hora. Empolguei, passou de hora. Miserável, passou de hora porque o seu coração está lá. O seu coração não está celebrando Deus vivo. O seu coração não está apaixonado. Porque se tiver, você larga tudo. Você sai mais cedo, você levanta de madrugada. Você nem vai. Você nem vai. Quando nós estamos doidos para celebrar o Deus verdadeiro, essas coisas não vão tomar o nosso lugar. Só que tem uma palavra para você, para mim, que às vezes nós fazemos isso. Eu já disse que nós somos idólatras em alguma medida, não tem jeito de fugir disso. Uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração é: eu te perdoo. Eu te perdoo. Essa é a palavra do Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu te perdoo. Então você que no passado foi fiel e assíduo na igreja, você que no passado nunca perdeu uma escola dominical, você que no passado está me assistindo agora, está participando agora, você que no passado não perdia uma gincana da escola bíblica, era sempre o primeiro, aprendia tudo e agora não sente alegria na casa de Deus. Deus está dizendo: você está errado, você está distante de mim,
eu te perdoo, eu te chamo de volta. Eu te chamo de volta. Eu não estou pesando a mão sobre você, na verdade eu estou te atraindo, eu te chamo de volta. Volta para casa, filho. É o que o Senhor está dizendo. Volta para casa, filha. Volta para casa. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Você, pai, que trazia os seus filhos, você que dizia assim: meus filhos nasceram, eu não posso criá-los fora da casa de Deus. E aí você vinha sempre trazendo os seus menininhos, agora eles cresceram, não vem nem você e nem eles mais. Deus está dizendo: você está errado. Eu te perdoo. Volta para casa com a sua família. Volta para casa com a sua família. Sabe por quê? Porque o avivamento começa na sua casa, começa no seu coração. Mãe, você que parou de investir na vida do seu filho, você que parou de buscar a Deus a favor do seu filho, Deus está dizendo: você está errada. Eu te perdoo. Volte a clamar por seu filho. Volte a clamar a Deus pela salvação da sua família. Volte a clamar a Deus pela recuperação de um parente seu. Irmãos, eu termino aqui agora dizendo: Deus escolheu você para adorá-lo, para ser íntimo dele, para se apaixonar por ele todo dia. Deus escolheu a mim e a você para vencer os falsos ídolos, os ídolos do nosso coração. Cuidado com todo tipo de oferta. Deus é zeloso e está chamando a mim e a você para se aproximar dele de novo. Amém? Vamos ficar de pé aqui, os irmãos, vamos orar. Vamos orar a Deus. Senhor amado, te damos graças por essa manhã, te damos graças porque agora podemos celebrar o Deus verdadeiro. Louvado seja o teu nome, e que a tua palavra inunde o nosso coração e nos atinja de tal forma que possamos agir vencendo o pecado do nosso coração e também investindo a nossa vida na vida de outras pessoas. Nós oramos por nós e por cada servo do Senhor que participa conosco nessa transmissão, em nome e no amor de Jesus. Amém e amém.